deixou já alguns comentários aqui com alguma dúvida sobre direitos. A Vera sempre esteve com a gente aí nas lives, né? Vera, se você já estiver por aí, um abraço, viu? Obrigado pela sua dúvida. E a Vera já deixou a dúvida dela aqui para mim, nós vamos começar a responder agora. Olá, advogado Fera, débito automático e o banco não debita. Quem está errado, o banco ou o cliente? Vera, isso é algo que acontece com muita frequência, infelizmente. Os bancos falham nisso, né? E falham muito nessa prestação de serviço de débito automático. A gente fica na confiança de que eles vão proceder ali com débito e quando vai ver, a conta não foi paga e a gente tem que se virar com débito, né? Bom, o que o judiciário entende sobre isso? Vamos do começo para vocês poderem entender o que acontece nesse tipo de situação, tá? O judiciário entende que a relação consumidor e banco é uma relação de consumo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a facilitação da defesa, a facilitação da resolução do problema sempre deve partir em favor do consumidor, da consumidora. Nesse caso, nesses casos de débitos que o consumidor fez ali a opção por aquele débito automático, que é uma ferramenta, uma facilidade que o banco disponibiliza para o consumidor. Quando isso falha, quando não ocorre o débito automático, o judiciário entende que é falha na prestação de serviço. Grave bem essa frase aí, essa expressão, né? Falha na prestação de serviço. E se há falha na prestação de serviço, responsável por isso é o banco, tá? O banco deve responder por isso. Mas calma, Vera, vai ficar melhor. Tem mais notícias sobre isso, tá? O que o judiciário tem entendido sobre esse tipo de questão quanto à falha aí no débito automático, quanto ao prejuízo, né, de não haver ali a compensação, o pagamento automático do débito. O judiciário entende que pode haver indenização. Olha só, uma coisa maior, né? Como o problema é um pouco mais profundo aí. O judiciário entende que pode haver uma indenização, o banco tem que pagar uma indenização por dano moral ao consumidor. Porque, afinal de contas, quando o consumidor opta pela função do débito automático, ele confia que o banco vai fazer a compensação, o pagamento, de acordo com o saldo da conta. Então, se o consumidor consegue provar que na data que deveria ter ocorrido o débito automático tinha saldo suficiente na conta do consumidor, a responsabilidade total por esse problema é do banco. E mais do que isso, o banco deve pagar ao consumidor e à consumidora uma indenização por dano moral, tá? Indenização por dano moral. Isso é muito importante, gente, porque tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente que deixa passar essa informação. Aliás, eu quero já lançar uma enquete aqui no nosso chat, tô vendo que tem a galera chegando por aí. Boa noite, pessoal, que tá chegando por aí. Um grande abraço para vocês. Vão deixando as suas dúvidas aí, deixando a sua curtida também, que ajuda a gente, ajuda aqui na live. E eu quero colocar uma enquete aqui na tela para você responder, ó, no chat aí, ó. Você já teve problema com banco, com débito, com, vamos lá, com conta corrente de banco? Sim ou não? Vamos ver quantas pessoas já tiveram esse tipo de problema. Coloca aí, responda no chat para nós aí, para a gente poder interagir, tá certo? Então, Vera, nesse caso, como é o seu caso, vou repetir, tá? Não só o banco é responsável por resolver esse problema, como o banco deve te indenizar, deve te pagar uma indenização por dano moral, tá? É importante que a gente ingresse em juízo contra os bancos para os bancos serem responsabilizados. Os bancos precisam ser responsabilizados, tá? Então, fica aqui a minha recomendação quanto a essa situação de débito automático, tá, Vera? Lembrando, só para repassar aqui, se tiver garantido que tinha saldo suficiente à época do débito que deveria ter ocorrido da conta, o banco é responsável e cabe o banco indenizar uma indenização por dano moral ao consumidor e à consumidora, tá bom? Então, nesse caso, a responsabilidade é do banco.